Olá pessoal, vamos à gravação de mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é o capítulo de número 20. Capítulo de número 20 para falar sobre a América Latina, desigualdade no espaço urbano. Bom, já falamos sobre a América Latina, os problemas que ela tem. E quando falamos de América Latina, por esses problemas, dificuldades que tem, nós precisamos lembrar que ela era os países componentes da América Latina, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, México, são todos provenientes de colônia de exploração. E o que é a colônia de exploração que todos já sabem? Era aquela colônia que era explorada pela sua metrópole. Então, o exemplo Brasil. O português vinha, explorava a sua terra, pegava suas riquezas, seus recursos minerais e levava para a Europa. Então, era impossível você desenvolver uma terra numa colônia de exploração. Então, houve a urbanização da América Latina, muitos países. A urbanização, qual é o conceito? O conceito de urbanização é quando o crescimento populacional da zona urbana ele é maior que a zona rural. Então a cidade cresce muito mais do que o campo. Então a população na zona urbana, na cidade, ela é maior do que no campo, na zona rural. Então, América Latina, desigualdade no espaço urbano. Então, logo aí no início do livro, nós já vemos, por exemplo, o grande caso do Rio de Janeiro, onde você tem apartamentos luxuosos, condomínios caríssimos, metros quadrados mais caro do Brasil, como no caso Leblon, e próximo ali favela, com esgoto a céu aberto, sem água, insalubre, casas pequenas, barraco. Então você vê a desigualdade que nós temos. Bom, o primeiro tópico aqui é as características do espaço urbano latino-americano. Então, como nós estudamos no capítulo anterior, o espaço urbano na América Latina vai se caracterizar por ser um espaço bastante desigual, enquanto algumas áreas da cidade, geralmente aquelas áreas turísticas, são mais limpas, organizadas, contam com investimentos e cuidados públicos, estrutura. Já a outra parte apresenta série de problemas estruturais, falta de infraestrutura, falta de segurança, acesso à saúde, educação, qualidade, rede elétrica, saneamento básico, coleta de lixo. Então, você tem aquelas zonas nobres, onde vivem as classes mais altas da cidade, e também aquelas áreas onde vivem as pessoas mais pobres. Tudo isso é fruto do nosso passado, nossa história, o tipo de colonização, uma colônia de exploração, onde as riquezas foram levadas. As pessoas vinham para cá não para habitar, para morar, para desenvolver o lugar, que é o caso do Canadá e Estados Unidos, mas simplesmente muitos vinham aqui, muitos escravos, somente a exploração, pegava os produtos e levava para a Europa. Então, essa é a origem da desigualdade no espaço urbano na América Latina. Você tem muitos problemas quanto à forma como se desenvolveu, não houve um planejamento, não houve um avanço tecnológico, um padrão de higiene pública, então foi desordenada. Então, maioria das cidades da América Latina, desde o México até aqui a Argentina, ao sul, Brasil é um caso, vários países. Então, áreas pobres, área, lugar insalubre, sem um saneamento básico, sem uma água potável. Então, você tem essas consequências da desigualdade no espaço urbano na América Latina. Você tem um problema de estrutura, problema social, violência, problema ambiental. O problema de estrutural, ela é um problema que são causados por inexistência, insuficiência ou falta da manutenção da estrutura. Então, áreas que são abandonadas, não existe ali uma infraestrutura, não existe ali uma área que vai ser preservada. Então,
Muitas das vezes, o que falta para as pessoas ali? Falta de escola, hospitais, delegacia, uma rede de eletricidade, água, saneamento básico, rodovia, transporte, como estação e rede de ônibus, trem, metrô. Então, você não tem nenhum loteamento, um planejamento para as casas, habitação, projeto, as calçadas, parques. E temos o problema social, que ali você está ligado principalmente à falta de política pública. Então, a pobreza estrutural, onde você tem ali o desemprego, você tem a informalidade do trabalho, muitas pessoas informais, camelô, não tem aquela expectativa de vida, a idade média baixa, muita doença, a falta de sistema adequado para nem coleta de lixo, sem contar com a violência. Nós temos também os problemas ambientais, aonde você vai poluir o solo, você polui o meio ambiente, principalmente rios, lagos, como podemos ver, por exemplo, Baixada Fluminense, cidade do Rio, quantos rios, riachos, que viraram os famosos valões. Olha a Baía da Guanabara como está suja, o Rio Meriti, o Rio Iguaçu, o Rio Pavuna, Rio Meriti, praticamente esgotos a céu aberto. Então, você tem ali, muitas das vezes, a poluição daquele meio ambiente, lixões, terrenos, falta de coleta de lixo. Então, nós vemos que não houve esse planejamento, investimento, tecnologia, uma reurbanização, uma estrutura, uma manutenção, como sofrem as cidades. Então você tem áreas ricas, nobres, porém áreas muito pobres, violenta, sem condição nenhuma de se morar. Então, vamos ficar por aqui nessa videoaula. Até o nosso próximo encontro.